Deus. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra, eu estou aqui em Londres. Eu sou da igreja Adorai Church, do pastor William, pastor Ocejane. Eu quero agradecer a Cris por mais esta oportunidade. Já estive algumas vezes aqui, é um privilégio toda vez que o Senhor nos apresenta, né? Porque é o Senhor que nos apresenta. Eu quero agradecer pela vida da Cris, pela vida de cada irmão que está aqui hoje nessa sala pelo Zoom, porque nós sabemos que essa é uma ferramenta, né, que o Senhor colocou em nossas mãos, que através dessa ferramenta nós estamos alcançando várias vidas. Amém? Eu não quero me alongar muito, já quero passar por aquilo que o Senhor me entregou. Me foi dado um tema que é a esperança em meio à demora, um tema que eu creio que todos aqui já passou por essa escola, né? Talvez tenha hoje aqui nesta sala pessoas esperando por uma resposta, né, de Deus, uma resposta de restauração no casamento, uma restauração na vida de um filho, a cura de uma enfermidade, ou o cumprimento de uma promessa, né, que Deus fez há muitos anos atrás, mas que até agora você não tem visto um sinal. Mas a verdade é que nós não, né, suportamos esperar. Nós somos muito imediatistas, vivemos na era assim, do instantâneo, onde segundos de espera já nos deixam irritados, né? Mas nós devemos entender que tudo acontece, né, no tempo de Deus, no relógio de Deus. E Deus, ele não segue o nosso ritmo. E em Provérbios 12, 13, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Aqui, Salomão, né, foi muito realista quando ele escreveu isso. Porque nós que já passamos por uma longa espera, sabemos o que isso, exatamente o que isso significa, né? O coração fica fadigado, a mente às vezes se enche de questionamento, né? E acaba que o cansaço espiritual ele tenta nos dominar diante da dúvida que o ser humano tem, né? Porém, se nós lembrarmos do profeta Abacuque, ele, no versículo 2, a partir do 3, fala: porque a visão ainda está para se cumprir, se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Porque Deus, ele não tarda, né? Ele vem no tempo certo. O que eu quero que vocês entendam aqui é que a demora de Deus, ela não significa a negação de Deus para nós. Eu estava buscando, quando Deus me deu essa palavra, eu fui buscar algo para dar um exemplo e achei um exemplo do bambu chinês, que quando se planta a semente na terra, ela demora 5 anos. 5 anos debaixo da terra para ela se desenvolver. Humanamente falando, se a gente olhar e falar, não, pronto, essa semente morreu, já não vai dar mais nada, né? E na nossa pressa a gente vai querer fazer o quê? Plantar mais semente, né? Mas não, durante esses 5 anos, a estrutura está sendo formada no solo. Durante esses 5 anos, a raiz ela está sendo firmada ali. Então, quando a raiz já está firmada, quando a raiz já está estruturada, depois desses 5 anos, o bambu começa a crescer até 25 centímetros. Eu falei, meu Deus, 5 anos demorou, mas quando cresce também, né? Vem com tudo. Aí, 25 metros em apenas 6 semanas. E eu olhando isso, eu falei, é o de repente de Deus, né? Porque a gente pensa que está demorando demais, mas de repente Deus se lembra. Deus olha e fala, está preparado, agora tem estrutura, agora eu posso entregar. Porque se Deus nos entrega a nossa promessa, aquilo que a gente tanto busca, e se nós não estivermos preparados para receber a promessa,
nós mesmos abortamos a promessa. Nós mesmos abortamos. E o que nós aprendemos com isso? É que Deus nunca está inativo. Jamais Deus está inativo. No silêncio e na demora, Deus está trabalhando nas nossas raízes. Ele está nos sustentando, ele está sustentando a nossa estrutura para que nós consigamos, né, sustentar o peso da bênção quando ela chegar. Porque a gente vê muitas pessoas recebendo a bênção e se perdendo. Recebeu a bênção e se perdeu. Mas como é isso, Alessandra? Não estava estruturado, né? Não tinha raiz, né? Não tinha estrutura verdadeiramente. E eu quero colocar diante desta palavra 3 pontos: a dor e a crise da espera. Se nós olharmos na Bíblia, ela não esconde o processo da dor humana, né? Quando a gente está sofrendo, não esconde. O próprio rei Davi, em um momento de profundo desespero, olhou para o céu e clamou. No Salmo 13:1, Davi fala: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Aqui a gente vê um desespero, né? Aqui Davi se sentia abandonado por Deus durante um momento difícil que ele estava passando. Davi se sentiu ignorado por Deus. Mas era apenas o que Davi estava sentindo. Isso não queria dizer que Deus não estava lá. Era o sentimento humano de Davi. E ele olha para o céu e clama. E ele pergunta: Deus, até quando? Quantos de nós já não fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes para Deus. Eu já falei: Deus, o Senhor me esqueceu? Se eu esqueceu do que o Senhor me prometeu, Deus não esquece. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso imediatismo, porque nós achamos que nós temos que receber no nosso tempo. E é normal o ser humano sentir esse peso do desgaste emocional quando as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Mas quando nós olhamos para a história dos patriarcas da Bíblia, nós vemos que todos passaram pela demora. E sempre foi testado na sua fé. Porque no momento da espera, a nossa fé, ela é testada. Se olharmos para Abraão, Deus tinha uma promessa extraordinária na vida de Abraão. Ele disse que Abraão seria pai de multidões. Pai de multidão. Mas existia um detalhe que às vezes nós esquecemos. Nós só olhamos a promessa cumprida, né? Mas nós esquecemos que Abraão teve que esperar 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaac. 25 anos olhando para a fragilidade do corpo dele envelhecendo, para a esterilidade da sua esposa, que também já estava velha. E o que acontece quando o cansaço da espera bate à nossa porta? Nós sofremos, né? Nós sofremos. Mas muitas das vezes nós sofremos a tentação de ajudar a Deus, de dar uma mãozinha para Deus, né? Um jeitinho para Deus. Sara, ela olhou para a demora. Ela olhou para a demora da promessa, ela olhou para o físico dela, ela olhou para a situação dela. Não, eu já estou velha, eu já não tenho nem mais minhas regras. Como eu vou amamentar essa criança? Como eu vou gerar? Né? Como mulher, ela, humanamente olhando, ela não tinha mais condição de ter filhos. Além de ser estéril, agora ela já era velha, né? Então ela não tinha condição nenhuma. Então Sara olha e fala: não, Deus está demorando demais, eu vou dar uma ajuda para Deus, né? Como se diz, não, Deus não está sabendo trabalhar. Ela pega a sua serva H, olha, chama Abraão e fala: deita com ela. E vamos ter o nosso filho, né? Abraão cedeu aquela decisão, precipitou também, né? E nasce Ismael. E qual é a grande lição para nós hoje? A maior tentação na demora é tentar resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. A maior tentação é nós queremos dar um jeitinho onde Deus já mandou nós esperarmos. É aceitar um atalho, é aceitar uma proposta duvidosa, um relacionamento que está fora da vontade de Deus, só porque nós estamos cansados de esperar. Só porque está acontecendo com todo mundo e comigo não, eu vou dar um jeito, eu vou me apressar.
né? Porque muitas das vezes a gente fala, Deus se esqueceu. E se nós olharmos e atentarmos, né, e vermos o que a nossa impaciência faz, quantos conflitos e dores a impaciência traz para o nosso futuro, quantas dores, né, nós vemos Israel, né, passar por causa de Ismael, a luta, né, o conflito que até hoje a gente vê. A demora serve para nos mostrar, né, se nós confiamos no dono da promessa ou se nós confiamos naquilo que nós podemos fazer, nos nossos próprios métodos. E o segundo ponto é Deus tem um propósito através do silêncio. Mas que propósito é esse, Alessandra? Se nós olharmos para a história de Abraão, como eu já citei, né, mostra que tentar atropelar o tempo de Deus, ele vai gerar um conflito. E eu perguntei, Senhor, mas se nós temos pressa, né, se a pressa é nossa, qual é o objetivo, então, do silêncio, né? Deus nos conhece, se Ele sabe que nós vamos apressar, que nós vamos fazer, né, as coisas acontecer, querer fazer as coisas acontecer do nosso jeito, né? Mas por que o silêncio? E Deus falou no meu coração, porque eu não trabalho no seu tempo. O meu tempo é diferente do seu. O tempo de Deus, ele é perfeito. E ele é determinado por Deus. A vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus é perfeita e ela é agradável. E a demora não é punição. A demora de Deus não é punição. A demora de Deus é nos preparando. Nós estamos sempre focados no nosso relógio, na contagem dos nossos dias. Mas não queremos entender que o tempo e a decisão final é de Deus. Deus ele está focado em algo muito maior para nós, muito mais importante, que é o nosso caráter. E nós queremos a benção rápida, o imediatismo, como eu falei. Mas Deus ele quer nos preparar para que quando nós recebemos a nossa benção, essa benção, a própria benção não nos destrua. E ninguém na Bíblia, melhor do que José, entendeu isso. Um jovem sonhador. José era um jovem. Ele recebia sonhos de Deus quando ele ainda tinha 17 anos. E saía contando para os irmãos dele, e a história a gente já sabe, né? Mas José teve que esperar 13 anos. 13 anos de espera, 13 anos de sofrimento, 13 anos até se tornar o governador do Egito. Ele foi jogado no poço pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, injustiçado na casa de Potifar. E José teve que esperar. E o momento que José, que eu penso que foi um momento mais doloroso para José, foi quando ele estava na prisão e ele interpreta o sonho do copeiro Mó, de Faraó. E José lhe faz um pedido. Lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem, tira-me desta casa. Ali eu penso que o José pensou assim, agora acabou meu sofrimento, né? Ele vai contar e vai me tirar daqui e agora eu saio daqui. Mas Deus tinha outros planos para José, planos bem maiores e melhores que José nem fazia menção. José achou que o sofrimento dele acabaria ali, mas a Bíblia registra uma das frases mais tristes, que foi o que eu falei, né? Que José pediu para que o copeiro não se esquecesse dele. E o copeiro se esqueceu. E José ficou ali por mais 2 anos. Mas se nós olharmos com o olhar de Deus, e eu fui ler e falei, se o copeiro, né, tivesse lembrado, ele ia sair dali naquela hora. Ele ia sair dali como um ex-escravo, né, um ex-prisioneiro, mas ele ia sair dali, pegaria suas coisas, voltaria para Canaã e ia viver a vida que ele já tinha. Só que Deus permitiu que o copeiro se esquecesse dele. Foi Deus que permitiu. É isso que nós devemos entender. Tem coisas que não acontecem na nossa vida, não é porque Deus se esqueceu. Porque se Deus ele tem uma palavra para mim e para você, ele não nos esqueceu. Eu tive um momento de espera durante 14 anos. Eu vivi ilegal neste país. Mas desde que eu entrei aqui, quando eu me converti, Deus falava que ele
estaria assinando um documento. Eu não entendia, porque eu era nova convertida, eu nem pensava em documento, não sabia disso. E quando eu comecei a ver o peso que era morar nesse país sem documento, eu falei, meu Deus, aí eu já era convertida. E onde eu entrava, Deus falava que ele ia me honrar, ele ia honrar a minha família, que ele estava assinando um papel e que seria para a glória dele, que não ia vir de homem, ia vir dele. E quando eu comecei a entender como que era isso, como que eu tinha que ter o documento, e eu não via saída, porque não tinha como fazer, e aí as pessoas já começaram a apresentar para nós, ó, se seu pai é falecido, se você tirar e alguém que tiver documento te adotar, você pode pegar o documento e se legalizar aqui. Aquilo foi enchendo o meu coração. Um dia uma amiga minha chegou, fez essa proposta, falou, Ale, eu te conheço há muito tempo, eu sei o seu sofrimento aqui nessa terra, o meu pai vai te adotar. E eu fiquei muito feliz no momento que ela estava conversando comigo e quando ela saiu, que eu bati a porta, o Espírito Santo falou para mim, não é isso que eu tenho para você. Eu falei, Deus, como assim? Eu já estava aqui há mais de 7 anos. Como que é isso que o Senhor não tem para mim? Nem foi eu que fui atrás, veio na minha porta e o Senhor falou, não é isso que eu tenho para você. Não aceita essa proposta. E aquilo, o meu coração se fechou, entristeci, eu entrei pro quarto, eu chorei, falei, o Senhor não tá nem aí para mim, né? E aquelas lamentações que a gente faz. E foi passando o decorrer dos anos e eu via tanta gente vindo, tanta gente indo, e a gente nada, e eu tinha só a Giovana na época e ela queria viajar. Eu não falava para ela que a gente não tinha documento, porque eu falava, o que que essa menina vai sentir, né? E eu falava, não, você não vai. E ela, mas todo mundo vai. Eu, não, mas você não é todo mundo, para não falar para ela que a gente não tinha documento. E um dia, meu marido trabalhando, a imigração pegou ele, eu falei, agora acabou com tudo. Acabou o sonho, eu já tinha outra Emanuele e não tem mais jeito. E quando eu olhei aquele cenário, para mim, o cenário era o fim, mas para Deus era o começo. Era ali que Deus começou a agir, porque meu marido foi pego trabalhando, ele e um outro rapaz. O rapaz foi deportado no mesmo dia, e no mesmo dia meu marido foi solto. Ninguém entendeu, a advogada não entendeu, falou, mas como? Se ele estava trabalhando, o outro foi deportado. E, e ele foi solto. Aí eu falei para ela assim: Você crê em milagre? Aí ela olhou para minha cara, não conhece Deus. Falei: Prepara para viver milagre. Porque quando eu recebi a notícia que a migração tinha pegado ele, eu estava trabalhando. E na hora que o desespero começou a querer bater, o Espírito Santo falou: Lembra quem te fez a promessa. Lembra da promessa. Eu entrei para o banheiro, ajoelhei num vaso e falei: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para ir embora desse jeito. Desse jeito o Senhor não me trouxe. Eu creio nas promessas que o Senhor me fez. Eu creio em cada palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Mas, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E levantei, a pessoa que estava comigo, que estava desesperada. Alessandra, que paz é essa? Pode chorar? Eu falei, eu não vou chorar, porque eu sei quem me prometeu. Eu sei o que Deus falou comigo. E a gente veio embora. E quando meu marido, eles liberaram meu marido, que ele veio para casa. No outro dia a gente foi para a advogada, ela falou: Olha, eu não estou entendendo nada. Eu vou mandar o que eu tenho aqui, porque a gente não tinha dado nem entrada no processo nem nada. Eu vou mandar o que a gente tem aqui, os seus passaportes estão no home office e eu não sei o que vai acontecer. E passou, isso foi em setembro, não, julho, setembro. Quando foi em dezembro, no dia 24 de dezembro, Deus liberou o nosso documento. Deus nos honrou da maneira que ele falou. Ele falou que não seria por mão de homens. Quando o oficial de imigração entrou na nossa casa, ele falou: não era essa casa que eu queria entrar, não era essa prisão que eu queria fazer, até porque esse é meu primeiro dia. E quando a gente estava lá na imigração, naquele processo, o tempo todo esse oficial estava com a gente. O tempo todo, onde que a gente estava, ele estava com a gente. Eu me desesperei, ele falou: calma que eu vou te ajudar, só me fala a verdade. E quando eu vi o trabalhar de Deus, porque eu tinha uma cunhada que ela poderia ter nos ajudado, porque ela é casada com inglês, e ela falou que não poderia fazer nada por nós. Mas não era porque ela não queria, era porque Deus já tinha outros planos. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Não teve mão de homem alguma. Eu não posso falar, ai, porque alguém me ajudou. Não, quem me ajudou foi o Senhor.
Aquele que me prometeu foi o que cumpriu. E o Senhor me sustentou durante esses 14 anos nessa terra. Eu vivi como quem tivesse documento. Eu fiz cirurgia em locais ali, naquele hospital, que eu esqueci o nome, do lado do Big Ben. Eu fiz uma cirurgia ali. Ali, todo mundo falou: você é doida, você vai ali, você não tem documento. Eu falei: foi para lá que Deus me mandou, é lá que eu vou. Chegou lá, eu fui bem tratada, tudo. Eu tive filha aqui, quando eu tive a Emanuele, que eu não tinha documento, todo mundo falava: vai chegar a conta, vocês vão ter que ser deportados. A conta está no caderno de Deus. Glória a Deus, até hoje não chegou e nem vai chegar, porque agora a gente já está legalizado, está tudo conforme o Senhor falou que ia fazer. Então, na demora, gente, irmãos, no tempo de demora, não desespere. Eu sei que agora, para mim, que eu já estou com a promessa, uma das promessas que o Senhor fez na minha vida já se cumpriu. Às vezes você pode falar, mas agora é fácil você falar isso. Agora realmente é fácil. Mas os 14 anos que eu passei, e todas as vezes que eu pensava em desistir, o Espírito Santo me trazia na memória: a promessa está de pé. Você não está sozinha, foi eu que te prometi. Muitas das vezes aquilo que nós chamamos de esquecimento ou demora é o Senhor nos blindando e nos livrando de coisas que nós não imaginávamos. Deus está no governo da nossa vida. É o Senhor que nos governa. E Ele vai entregar no exato momento, na hora certa, Ele vai entregar aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele te prometeu. E o terceiro ponto para a gente já caminhar para o fim é o que fazer quando a espera está se acabando. Quando a esperança está se acabando. O que a gente deve fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo reagir em meio à espera? Esperar em Deus não é ficar esperando de braço cruzado. Você tem que ter uma postura de fé e de convicção. O profeta Jeremias escreveu em Lamentação 3:21: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga à memória esta manhã aquilo que pode te dar esperança. O que tem te tirado dessa convicção de esperança? É o tempo? É a situação? É a longa espera? Na espera, nós precisamos de atitudes. Eu pontuei 3 atitudes aqui. A primeira é alimentar-se da palavra e não da circunstância. Se você tem uma palavra liberada, alimente-se dela. Ah, mas a circunstância está falando que não, mas você tem uma palavra liberada. Para de olhar apenas para os problemas. Olhe para o caráter daquele que te prometeu. O caráter de Deus, ele é imutável. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir o que ele te falou. O outro ponto é: seja fiel onde você estiver. Seja fiel. José não se amargurou, não reclamava na prisão. Ele foi o melhor preso. Ele cuidou dos outros presos, ele continuou servindo. José teve tanta convicção, José fazia tanta diferença onde ele entrava. Gente, José tinha a chave da prisão. Que loucura é essa? Um preso ter a chave da prisão. Ele poderia sair dali. Ele poderia fugir dali. Não, mas ele era convicto no que Deus ia fazer na vida dele. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele quando ele tinha 17 anos. Creio eu que ele lembrava dos sonhos. Então, seja fiel no momento da espera. Não pare a sua vida porque a promessa está demorando. Ai, eu vou desistir, porque muitas das vezes eu questionava: ai, vamos embora. Eu falava para meu marido: vamos embora. Não vai acontecer nada, vamos embora. Mas tem que ser fiel, ele permanecer fiel. Descansa na fidelidade de Deus, descansa, porque Deus não é homem para mentir. O que ele falou, ele vai cumprir. O Senhor, ele vai cumprir. Eu comecei falando aqui que o coração, ele adoece, né? A esperança que se adia faz o coração adoecer. Nós vimos aqui que por causa da espera, né? Porque Sara achou que estava demorando, ela foi dar um jeito
e ela foi lá e colocou o seu esposo para deitar com a sua serva. E assim nós somos. Às vezes nós criamos é, situações, nós criamos erros, nós criamos os nossos Ismaéis, né? Assim como Sara e Abraão, a gente cria os nossos Ismaéis. Mas nós temos que aprender sobre o agir estratégico de Deus e esperar, não dar o nosso jeito. Aprender com José, que aonde Deus nos colocar, independente se nós estamos esperando ou não, nós vamos ser fiéis ali onde nós estamos. Que nós possamos ser fiel naquilo que Deus nos pediu para esperar. Porque Deus ele não nos esqueceu, porque nós estamos esperando. Ele está nos preparando. Deus ele está nos preparando. E Deus, quando ele nos prepara, ele não vai nos entregar qualquer coisa, ele vai nos entregar coisa maior. Se nós andarmos na obediência do Senhor, Deus ele vai nos levar para onde ele disse que ia nos levar. Ele vai trazer o que ele disse que ia trazer, ele vai restaurar o que ele disse que ia restaurar. Ah, Alessandra, porque você não sabe como está dentro da minha casa, você não sabe como está meu casamento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque Deus ele pode restaurar um casamento que está acabando. Ah, Alessandra, mas eu já estou prestes a assinar o divórcio, que é um papel perante a palavra do Senhor. Não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Eu não sei a situação, eu não sei o que você tem passado, mas eu conheço um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que muda. Ah, Alessandro, meu filho está desviado, meu filho não quer mais saber dos caminhos do Senhor, não desista do teu filho. A Cris tem uma história linda. Deus está gerando uma história linda na minha casa para contar também. Eu quero vir aqui quando Deus terminar essa história para contar para vocês o que Deus tem feito dentro da minha casa. Mas tem sido fácil? Não tem sido, mas eu tenho crido na palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor falou que eu, a minha casa, serviremos ao Senhor, não vai ficar um para trás. Não vai ficar um para trás. Satanás já perdeu. Ele não está perdendo, não, ele já perdeu. Porque eu sei quem me prometeu. Eu sei que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. E o Senhor, ele vai cumprir. Vocês ouvirão o testemunho. Vai ser coisa grandiosa. É coisa grandiosa o que o Senhor está fazendo. Por muito tempo eu questionei, não entendia, sofria. Eu cheguei a falar para o Senhor, me leva, que eu não aguento mais. Quando eu falei isso, o Senhor falou, mas te leva? Você não vai ver o que eu vou fazer? Você não quer ver o que eu vou fazer? Você não quer ver o fim dessa história? E eu olhei, Senhor, eu me perdoe, ainda tem outro, isso eu estou falando para o Senhor me levar para o desespero. Não faz isso não, ainda bem que o Senhor é misericordioso. Glória a Deus que Ele é misericordioso. O Senhor é bom e Ele tem feito coisas grandes. Não desista, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do teu sonho, não desista da promessa. Não desista da promessa que Deus colocou na tua vida, que Deus te deu, que Deus falou. Abraão, ele errou com Ismael, é verdade, mas ele aprendeu a lição. O apóstolo Paulo resume o final da vida de Abraão em Romanos 4, a partir do versículo 18, com essas palavras, que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Eu quero profetizar essas palavras. O qual em esperança creu contra a esperança, aleluia. Abraão, ele creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe foi dito. Assim será a sua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara, e que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Oh Deus grandioso esse. Se a gente olhar
como é crer contra a esperança, o que isso significa? O que é crer contra a esperança? Porque, eu tenho esperança, tá, mas eu estou crendo contra ela. É quando já não há probabilidade humana. É o que aconteceu com Sara. Olhando humanamente para Sara. Era impossível. Impossível Sara gerar. Impossível um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, gerar um filho. Isso é crer contra a esperança. Crer contra a probabilidade humana. A esperança comum baseia-se na lógica, enquanto a fé de Abraão baseava no caráter de Deus. Isso é muito forte. A fé de Abraão baseava-se no caráter de Deus. Aqui nós podemos ver o poder transformador da fé. Abraão não se baseava no que ele podia ver, ou aquilo que ele podia entender, mas na confiança que ele tinha na palavra de Deus. É essa confiança que nós temos que ter. A confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Deus é imutável. O caráter de Deus. Nós temos que olhar para o caráter de Deus. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã já não queremos. Aí eu falo uma coisa agora, não, mas não era bem isso que eu queria falar. Isso somos nós, seres humanos. Mas o Senhor não. A palavra dele é fiel. A palavra dele é fiel. Então não duvide daquilo que o Senhor te falou. Não crie um monstro em cima daquilo. Não, mas isso aqui é impossível. É impossível para você, é impossível para mim. Mas nós servimos um Deus do impossível. Se Deus falou que você ia sair da onde você está, ia te mandar para uma outra nação, não olhe as circunstâncias, Senhor, mas como que eu vou me adaptar, como eu vou fazer, como que eu vou começar tudo de novo. Ei, é o Senhor que te mandou. Só vai, porque lá já está tudo preparado. Porque quando ele fala, ele já preparou tudo. Nós queremos ver as coisas do nosso jeito, né? Nós somos especialistas em organizar as coisas quando a gente cria uma expectativa. Mas o Senhor não, ele já vê lá na frente. É ele que vai prover, é ele que sustenta, é ele que abre porta, é ele que fecha. É o Senhor. Antes, quando eu cheguei aqui, eu odiava esse país, eu reclamava, eu falava que eu queria ir embora dia e noite. Até que um dia eu falei, Senhor, se o Senhor me quer aqui, me dá amor para esse lugar, me faz gostar desse povo, me faz gostar dessa nação. Hoje eu falo, Senhor, me leva daqui não, porque eu fui para o Brasil, eu fiquei doida para voltar, amo o meu país. Não quero que vocês me entendam mal, mas é o que eu estou falando. Eu entendi que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu quero viver a vontade do Senhor. Não queira questionar a vontade que Deus tem para você. Viva! Viva a plenitude da palavra, viva a plenitude da vontade do Senhor. Porque é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos mantido. E aqui o texto ele termina dizendo que por isso Deus abençoou e imputou isso com justiça a Abraão. Isaac nasceu, a promessa se cumpriu. Aleluia. Se você está cansado de esperar, mude a sua postura hoje. Creia contra a esperança. Creia contra a esperança. É mudança de mente. Nós temos que mudar a nossa mente. Eu não sei o que você está esperando e nem quanto tempo dura essa espera. Você sabe. Talvez o que você espera seja muito grande aos seus olhos, mas o Deus que te prometeu é maior do que a promessa. Você tem que conhecer este Deus, né? E parar de olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Dá glória a Deus em meio ao seu deserto. Glorifica o Senhor em meio a essa espera. Glorifica. Vai glorificando, vai andando nas ruas, Senhor, eu já te agradeço por isso. Chegou um tempo que eu começava a agradecer, Senhor, agradeço por esse passaporte. Eu via na minha mão, eu via. Porque aí eu comecei a viver os sonhos de Deus, né? Parei de viver o meu, porque o meu eu projetava de um jeito, mas Deus tinha outra forma.
Para mim estava tudo organizado para o meu sonho acontecer. E Deus precisou bagunçar tudo para mim entender que não era do meu jeito. E muitas das vezes Deus vai precisar tirar coisas do lugar para você entender que não é do seu jeito. Muitas das vezes Deus permite sair do nosso controle para nós entendermos que não é do nosso jeito. Porque quem prometeu foi Ele. E se Ele fazer do jeito que nós queremos, aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Então agradeça ao Senhor. Agradeça. Senhor, eu tô cansado. Seja honesto, né, com você mesmo e seja franco com Deus, porque Ele nos conhece. Não adianta a gente querer falar uma coisa que nós não estamos vivendo, porque o Senhor conhece. Pode enganar a mim, enganar as pessoas que estão do seu lado, mas o Senhor nos conhece. Chegou um dia que eu falei, Senhor, eu não suporto mais isso. Me manda embora, eu quero ir embora. Já que o Senhor não me quer aqui, me manda embora. E Deus estava falando, aguenta só mais um pouquinho. E verdadeiramente as coisas começaram a acontecer na minha vida quando eu entreguei ao Senhor. Eu entreguei a minha aflição, eu entreguei os meus medos, eu entreguei os meus sonhos. Falei, Senhor, faça como o Senhor quer. Até agora eu andei do jeito que eu achei que tinha que andar. Mas não se desespere em meio à esperança. A espera. Não perca a esperança em meio à espera. Que o Senhor possa renovar os seus sonhos hoje. Que o Senhor possa trazer a esperança novamente ao seu coração. Que você possa confiar no Senhor verdadeiramente e não desistir. Que o Senhor venha renovar as suas forças. Que o Senhor venha curar os corações que são cansados de espera. Nós somos seres humanos, nós nos cansamos sim. Nós nos desesperamos sim, é normal. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que luta conosco. Nós não precisamos passar por isso sozinho, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero que você receba esta palavra hoje no seu coração. Que você venha verdadeiramente receber esta palavra. Que você venha refletir. E eu quero deixar frisado para que nós possamos crer contra a esperança. É crendo contra a esperança que nós vamos romper. Sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque Deus trabalha nas nossas raízes o tempo todo. E o tempo de Deus vai chegar, assim como chegou na minha vida, vai chegar na sua vida. Aquilo que você tem esperado, aquilo que eu tenho esperado, Deus vai fazer acontecer. O Senhor é fiel e o Senhor é justo para cumprir. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu peço esta manhã, ó Pai, um renovo, meu Deus, para cada pessoa que está aqui nesta sala de oração. Senhor Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, sabendo que o teu Espírito Santo, ó Pai, está aqui conosco, recebendo cada oração. Pai, nos receba esta manhã,